Salve, salve, guerreiros e guerreiras, sou o Zeca na área para gravar mais um vídeo. Hoje gravaremos a correção da Polícia Civil do Estado do Goiás, né? Uma prova que teve no último dia 10 aí, fui lá fazer a prova, tomei ali uma lapada. Pensa numa prova que eu achei particularmente difícil, né? Fui acompanhar uns brother meus lá, fiz 54 de 60, não vai dar. Eu chuto que a nota de corte vai dar em torno dos 59 a 62 aí. Deixe nos comentários aí se os senhores fizeram essa prova e quantos os senhores tiraram. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão, vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiras, vamos iniciar nossa correção da Polícia Civil do Goiás, cargo de investigador, somente a parte de raciocínio lógico, senhores, que resolveremos hoje. Vamos lá? Como eu disse para os senhores, fui lá fazer a prova, não fui bem, tirei apenas 54 pontos, né? Fiz 54 questões. Vai dar um total de 21 pontos e 21,6, né? A cada questão valia 0,4, aí é só pegar os 54 e dividir por 0,4 para ver quanto que os senhores tiraram na prova. Então lá, questão 15. Genésio é agente da polícia de terceira classe e sobre uma das suas atribuições foi feita a afirmação: ninguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Sabendo que tal afirmação é falsa, pode-se concluir que, senhores, no primeiro momento, temos que saber que esse ninguém aqui, ele é uma proposição categórica. Professor, quais são as proposições categóricas? Vou escrever para os senhores aqui, ó. Todo, algum, nenhum. Essas são nossas principais proposições categóricas. Claro que elas têm seus sinônimos, mas decore que todo, algum e nenhum são as principais proposições categóricas. E cada uma dessas proposições tem um modo particular de negação. Por exemplo, o todo, a negação dele é pé, mas, não. Professor, não entendi. Exemplo, se eu falar para os senhores que a negação de todo homem é honesto, a negação é pelo menos um homem não é honesto, esse P de pelo menos, o E de existe um homem que não é honesto e o A, algum homem não é honesto. Então ficamos com o pé, mas não, pelo menos um, existe um e algum, mais o advérbio de negação aqui, o não, né? A negação do algum, o algum e seus sinônimos, né? É neto ou não. Quando eu falo para os senhores, algum homem é honesto, a negação seria nenhum homem é honesto e todos os homens não são honestos. São duas negações, né? Nenhum homem é e todos os homens não são. Tranquilo? E a última negação do nenhum e seus sinônimos. Exemplo, ninguém aqui é um sinônimo de nenhum, né? Ficaria somente o pé. Tranquilo, senhores? Agora é só a gente procurar a alternativa que se adapta, se adequa à nossa resposta. Né? Quando ele fala aqui, ó, ninguém policiou zonas impróprias para menores. A negação do nenhum ficaria pelo menos um, pelo menos um policial policiou zonas impróprias, ou existe um policial que policiou zonas impróprias, ou alguém policiou, olha lá, alguém policiou zonas impróprias. Aqui o finalzinho, tranquilo, daí. Então só procurar. Genésio policiou? Não, ninguém falou em Genésio por enquanto aqui. Genésio, não, nossa alternativa está aqui, né? Alguém irá policiar? Senhores, isso aqui está no futuro. Alguém irá? Não, é alguém policiou, ou seja, essa ação já foi feita, então também não serve de alternativa para a gente. D. Ninguém policiou as zonas impróprias? Não, né, senhores? O ninguém não pode negar o nenhum, né? Sabemos que qual é a negação do nenhum? É pelo menos um, existe um e algum. Decore esse macetinho que eu trouxe para os senhores aqui. Isso é muito importante, que é muito em prova, senhores. A prova disso é aqui na Polícia Civil do Goiás. Certamente virá uma questão parecida com essa em escrivão. Para quem vai fazer escrivão já fica ligado aí. Então, a alternativa que ficou, a alternativa aí, alguém
policiou as zonas impróprias para menores. Gabarito E, né, senhores? Vamos lá para mais uma. Questão 16. Senhores, é uma questão grande, porém não é difícil. Vamos lá resolver ela, ó. Questão 16. Se João prender infratores em flagrante ou se João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandato da autoridade competente, então deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia judiciária. Ponto. Além disso, se a pessoa for conduzida à presença da autoridade judiciária, então deverá prestar esclarecimentos sobre os fatos delituosos. Sabe-se que Paulo não foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária. Dessa forma, considerando a estrutura lógica e as proposições envolvidas, pode concluir que, senhores, uma questão grande, vamos aqui por parte para simbolizar, ele vai ficar mais claro nosso entendimento. Vai lá aqui. Se João prender infratores em flagrante. Vamos lá aqui, ó. João, ó, prende em flagrante. PF. O ouzinho aqui. O se João efetuar a prisão por meio de mandado, né? Então, prisão por mandado. Beleza? Então, aqui o então nossa seta. Então, vamos colocar aqui um parênteses para dividir essa primeira parte da condicional e a segunda parte da condicional agora, né? Deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia judiciária. Olha aqui. Polícia judiciária. Tranquilo? É essa a estrutura que deveríamos tomar como base para resolver a questão, senhores. Tudo isso aqui que ele fala depois, ó, além disso, se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia judiciária, então deverá. Isso aqui é outra informação que ele não pergunta pra gente. Ele vem aqui e só pergunta, ó, sabe-se que João não foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária. Ou seja, essa segunda parte aqui, depois da seta, é falsa. Vamos até destacar aqui. Epa. Marcador de texto. Essa segunda parte aqui é falsa, senhores. Por quê? Ele vem aqui, ele nega, ó. Deverá ser. Paulo não foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária. Beleza até aí? Então sabemos que essa segunda parte é falsa. E numa condicional, senhores, para que a única forma dela ser falsa é, vamos lá aqui escrever do ladinho aqui, a única forma da condicional ser falsa é a primeira parte sendo verdade e a segunda sendo falsa, tranquilo? Se a segunda já foi falsa, obrigatoriamente a primeira não pode ser verdade, senhores. Tem que ser falso também. Porque se tiver falso na primeira, opa, saiu fora aqui. Tiver falso na primeira e falso na segunda, vai dar um valor lógico verdadeiro, correto? Então, como queremos a estrutura lógica, temos que deixar toda a estrutura verdadeira, né? Se aqui já é falso, essa primeira parte aqui é falso, temos que deixar essa primeira parte falsa também. E outra coisa que sabemos, em uma disjunção inclusiva, nosso ou só dá falso quando a primeira for falsa e a segunda for falsa. Então, ele prende o infrator em flagrante é falso e ele prende o infrator com mandado é falso. Então, falso ou falso vai resultar em falso. Falso condicional com falso resulta em verdade. Ah, professor, entendi. Então, como ele deu o final aqui como falso, tínhamos que fazer o possível para deixar a primeira estrutura falsa também, para que no final desse verdade. Tranquilo até aí? Agora basta a gente olhar as alternativas. João prendeu Paulo em flagrante? Não, sabemos que a prisão em flagrante foi falsa. Então, não foi em flagrante. João efetuou a prisão de Paulo por meio de um mandato? Sabemos que mandato também foi falso, senhores. Então, não serve como resposta também. Paulo não foi preso em flagrante? Certinho, né, senhor? Paulo não foi preso em flagrante, ó. Então, vamos marcar aqui letra C de casa. Paulo deverá prestar esclarecimento? Senhores, no final aqui ele não trouxe nada em relação ao esclarecimento. Por isso que eu falei para o senhor que essa parte aqui, ó, ele trouxe apenas para distrair o candidato. Se ele tivesse perguntado outra, se ele tivesse deixado aqui no finalzinho aqui, sabe-se que a pessoa foi conduzida à autoridade e prestou esclarecimento. Aí sim teremos algo para tomar como base, né? Então, por falta de informação, não podemos assumir isso. Paulo não deverá prestar esclarecimento? Também não temos como chegar a essa conclusão. Então, a única alternativa que serve como resposta é Paulo não foi preso em flagrante por João.
Tranquilo? Resposta a letra C de casa. Vamos para mais uma. Essa aqui eu falo para os senhores, é uma questão fácil, porém é trabalhosa. Tem que ir somando e tudo. É uma questão de análise combinatória. Para ser mais específico, uma questão de combinação. Vamos lá, senhores. Todos os anagramas da palavra agente e todos os anagramas da palavra polícia sem acento. Isso aqui é muito importante, senhores. Porque se tivesse um acento, ia diferenciar um i do outro. Tranquilo? Foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Ao escolhermos um desses anagramas aleatoriamente, a probabilidade de ser um anagrama da palavra agente está entre. Então, beleza. Sabemos que a fórmula da combinação com repetição é combinação, a quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinação de 6 elementos, sendo que tem 2 repetidos. Então, vamos dividir por 2. Combinação de 6, 2. Beleza? O próximo, a palavra polícia. Combinação de polícia. Vou botar P de polícia aqui para diferenciar, né? Combinação de polícia. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, combinação de 7. Quantas repetidas? 1, 2. Então, dividido por 2. Agora é só a gente fazer a combinação, né, senhores? Então, vai ficar, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se senhores têm dúvida disso, deixe nos comentários aí que eu explico. Eu faço uma aula somente de análise combinatória para os senhores, que é muito importante. Certamente vai cair na prova de escrivão. Para quem for fazer escrivão, a análise combinatória é uma grande aposta minha. Dividido por 2, né? Vezes 1. Isso aqui é um fatorial, senhores. O fatorial, também explico para os senhores na aula, temos que desenvolver em ordem decrescente até chegar a 1, que é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí eu abro o fatorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 fatorial, 2 vezes 1. Vamos aqui simplificar? Simplificando por 2 aqui, tranquilo? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 6, 360. Beleza? Mesma coisa para o 7. 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Só vamos desenvolver o fatorial, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por 2 fatorial. 2 vezes 1. Vamos cortar esse 2 com esse 2, esse 1 com esse 1. Tranquilo? Aí fica, ó. Até aqui sabemos que é 360, correto? Acabamos de fazer aqui em cima. Até aqui é 360. Vezes 7, ó. 360 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Fica o 2, vai 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. 520. Beleza, até aqui matamos a primeira parte da nossa questão. Sabemos a quantidade de possibilidade da palavra agente e a quantidade da palavra polícia. Professor, não entendi o que é anagrama. O anagrama, senhores, nada mais é do que os senhores embaralhar a palavra. Exemplo C, ela tem esse modo de fazer, poderia ser escrito assim também. S, R, E, e poderia ser escrito E, deixa eu ver, E, R, S, tranquilo? E, S, R. Eu sei que ela é 3 letras e não tem nenhuma repetida, vai ficar 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 6 formas diferentes de desenvolver uma palavra com 3 letras. Por isso que estamos desenvolvendo aqui. Isso é uma técnica de contagem, senhores. Beleza? Para não deixar voada essa informação para os senhores aí. Então, o que acabamos de ver aqui são a quantidade de possibilidade que a gente pode embaralhar a palavra agente e formar 360 palavras distintas. Estão entendendo? Do mesmo modo, se a gente embaralhar polícia, poderemos formar 2.520 palavras distintas. Beleza? Aí vamos agora para o restante da questão. O restante da questão ele fala: ao escolhermos um desses anagramas aleatoriamente, a probabilidade de ser um anagrama da palavra agente, ou seja, ele quer a probabilidade de a gente misturar todas essas palavras aqui e tirar a palavra agente. Qual é a probabilidade? Então vamos lá. Probabilidade
nada mais é do que o que eu quero dividido pelo total. O que que eu quero? Eu quero a palavra o quê? Eu quero a palavra agente. Agente são 360 possibilidades da palavra agente. Não é necessariamente a palavra agente, mas sim a combinação da palavra agente. Pode ser, exemplo, sai aqui EGENTA, tá entendendo? Só trocou esse A pelo esse E aqui. É uma possibilidade. Então, e o total? Quanto que é o total? O total é 360 mais 2.520. Vai dar um total de quanto? De 2880, né? 6, 8, isso mesmo, 5, isso mesmo. 288. Agora basta dividir. O 360 dividido por 288. Então é 360 dividido por 2.880. Professor, eu estou com dificuldade. Corta esse zero, põe esse zero aqui. Fica 2.288 dividido por 360. Vai dar por 1, certo? 1. Uma vez vai dar 288. 0, 2 vai 1. Aqui fica valendo de 15, 15, 7. E aqui 0. 720. Esse 0 baixa. Vai dar por quanto? Por 2. 2 vezes 288, vamos ver aqui, dá 16. Opa, aqui não vai dar. Aqui 2, 8. 8 vezes 2, 16 vai 1. 16 com 17 vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 576. 576. Pô, aqui tá bem na frente aqui o negocinho, não consigo fazer. 576, né? Por 12 já sabemos aqui que é 10%, né, senhores? Vai dar aproximadamente 12,5%. E aqui isso fica em torno de entre 0 e 20, né? Alternativa letra A. Se a gente fosse conseguir desenvolver aqui, seria um resultado de 12,5%. Se dividir por 100, vai ficar 0,25, tranquilo? Aí os senhores veem o que vai melhor para os senhores. Mas já fica entre o 0 e o 20%. Resposta letra A. Ou seja, a probabilidade de eu tirar a palavra agente num total de 2.880 são 12,5%. Tranquilo? Vamos resolver mais uma, 16. Acho que essa aqui é a última, né? Não, tem mais um ainda. 18, questão 18. Há um exercício de tiros. Essa aqui é a mais fácil que vem na prova. Essa aqui é para o guerreiro não zerar mesmo. Para um exercício de tiro, certo agente de polícia estabeleceu que faria uma sequência de 21 disparos, ou seja, ele vai fazer 21 disparos, antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante da quantitativa inicial de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 a menos. 3 a menos que a sequência anterior. Até que na última sequência dê exatamente 3 disparos. Esgote a quantidade de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial que é igual a... Mas não, isso aqui basta ir diminuindo. Ó. 21, ele vai lá conferir o disparo. Conferir o alvo dele. Depois ele vai voltar e vai dar 3 disparos a menos. Então, se a gente pegar aqui, ó, 21 menos 3, total de 18. Ele vai lá, vai conferir os alvos de novo. Quando voltar, vai dar 3 disparos a menos. Vai lá conferir os disparos. Quando voltar, 3 disparos a menos. Vai lá conferir 3 a menos, 3 a menos, 3 a menos. O último ele falou que foi com 3, né? Agora basta somar, né, senhores? Ó, aqui vai dar 9. 9 com 9, 18. Já temos 18 aqui. 18 com 2, 20. 25, 29, correto? 29 não, calma aí. 18, 20, 20. 25, 34, né, senhores? Aqui vai 4, aqui fica 3. 5, 6, 7, 8. 84. Essa questão mesmo foi muito fácil, né? Basta diminuir de 3 em 3. Primeiro, conferência foi com 21, depois 18, 15, 12, 9 e 6 e 3, tranquilo? Então, o total de disparo que ele efetuou foi 84. Vamos lá, questão 19. Sabe-se que todo agente da polícia da terceira classe
deve ter graduação completa em nível superior e que algum agente de polícia da terceira classe efetuará diligência a fim de prender criminosos. Então, considerando o que foi dito, pode concluir que. Então vamos lá, por parte, né, senhores? Vamos resolver isso aqui através do diagrama para ficar mais fácil o entendimento dos senhores. Ele fala que todo agente de polícia. Opa, caneta. Todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa superior, ou seja, o A de agente. Todo agente tem que ter o quê? Graduação em nível superior. E ele outra coisa ele fala aqui, superior, e que algum agente da Polícia Civil, da Polícia da terceira classe efetuará diligência a fim de prender criminosos. Então, alguns, são todos os agentes? Não. Alguns agentes efetuarão diligência. Então, vou botar aqui o D de diligência. Tranquilo? Aí, vamos agora às alternativas. Considerando o que foi dito, pode concluir que a agente da terceira classe que não tem graduação é errado, né, senhor? Você falou que todo agente, aqui o A de agente aqui, todo agente tem curso superior. Ou seja, se o guerreiro for um agente da terceira classe, ele obrigatoriamente vai ter curso superior. Então, já podemos eliminar, que ele fala que não tem, né? Letra B. Todo indivíduo com graduação completa em nível superior é agente da polícia da terceira classe. É errado, né, senhores? Porque, vamos supor, esse guerreiro aqui, ele tem curso superior, porém, ele não é um agente da terceira classe. Então, podemos eliminar. Todo agente da polícia da terceira classe efetuará diligências a fim de prender? Não, né, senhores? Que ele fala aqui, algum agente. Esse guerreiro aqui, ele é um agente da polícia e não faz diligência. Esse outro aqui, ele é um agente, faz diligência e tem curso superior. Tá entendendo? Então, podemos eliminar esse aqui também. Vamos adiante. Alternativa letra D, né? O que a D diz? D. Alguém com graduação completa em nível superior efetuará diligências a fim de prender criminosos? É essa a alternativa, senhores. Professor, não entendi. Vamos lá. Vou até apagar aqui. Apaguei aqui o diligência, mas eu já o corrijo. Beleza? Ele fala aqui, ó. Alguém com graduação completa em nível superior efetuará a diligência. Quem vai fazer a diligência é um agente. É qualquer agente? Não. É um agente, correto? Esse guerreiro aqui é um agente. Ele vai fazer a diligência. Se ele é um agente, obrigatoriamente ele faz diligência, assim, e tem um curso superior. Professor, qualquer agente? Não. Apenas uma parte dos agentes faz diligência. Porém, todos os agentes são curso superior. Quando ele fala que o guerreiro que vai fazer diligências tem curso superior, é verdade, porque esse guerreiro ele é um agente de polícia civil. E esse agente tem curso superior. Então, resposta a letra D. Vamos lá. Todo criminoso preso por um agente da polícia civil tem graduação completa? Nada a ver com o outro, né? Todo criminoso preso por um agente civil tem graduação completa? Não, nada fala do criminoso aqui, fala só do agente. Então, resposta letra D. E com isso, senhores, encerramos a nossa correção. Espero que os senhores tenham gostado. Foi uma prova difícil. Cada vez mais os guerreiros estão pegando pesado na parte raciocínio lógico, na parte básica. Porque o direito, senhores, todo mundo está tendo afinidade com o direito. Com a vasta gama de professores na área aí, a rapaziada está se dando muito bem na parte de direito. Até quem nunca viu direito, como eu, nunca fez faculdade de direito e tal, sempre mandava bem da parte específica, parte de direitos. Porém, na parte básica, português ali era meu calcanhar de Aquiles. Eu tive facilidade com português, com raciocínio lógico, com informática, porém a parte de português era meu calcanhar de Aquiles. Então, quem tem dificuldade em raciocínio lógico aí, se inscreve no canal aí, senão as pessoas sempre têm as dicas aqui, a gente sempre procura trazer para os senhores as melhores dicas da forma mais didática possível, para os senhores entender essa matéria que é cada vez mais importante. A última prova da Polícia Civil de Santa Catarina, salvo engano, foram 15 questões, senhores. 15 questões de raciocínio lógico, barra matemática. Então, para os senhores verem o tamanho da importância dessa matéria. Tá um concurso autorizado, qualquer hora pode sair, e é Polícia Civil de Santa Catarina, no qual foi minha primeira aprovação. É um estado que eu tenho um carinho enorme. Então, senhores,
Vamos aí na luta, se tem dificuldades, siga nossas dicas aí, que sempre trouxemos da forma mais didática possível para os senhores. Um forte abraço, até uma próxima missão.